Boa noite a todos, paz e luz. Boa noite, meu caro, querido irmão Cassiano, que nos brindou agora na abertura com músicas muito lindas. E na reunião de hoje, nós queremos agradecer a presença de todos, os encarnados e desencarnados, os webnautas aqui que estão aqui agora. E é uma alegria muito grande de estar aqui para mais uma reunião. E na noite de hoje, meus amigos, nós vamos ter o nosso querido Cassiano falando sobre o Evangelho, sobre um tema que é bastante interessante. E vocês, claro, irão gostar muito. Antes de passar a palavra para ele, eu vou fazer a prece de abertura e vamos todos unir as nossas vibrações, no sentido de que hoje essa reunião possa servir além dos ensinamentos, além dos esclarecimentos que trazem as lições do Evangelho, carregar essas vibrações para as pessoas que estão necessitadas, os que estão doentes, os que estão precisando e que certamente serão beneficiados nesta noite. Então, fechando os nossos olhos da carne para abrir os olhos da alma, vamos agradecer ao Pai esta oportunidade de estarmos todos unidos nessa vibração, rogando pelo nosso irmão Cassiano para que ele seja muito feliz nas suas colocações, para que as suas palavras possam tocar ao fundo das almas que estão necessitadas, no caso somos nós, e que possamos, nessa vibração harmoniosa, como foi a da música que ele nos trouxe agora há pouco, possamos todos, harmonizados, sair daqui bem melhores. Assim, Senhor Jesus, agradecemos do fundo do nosso coração por esta grande oportunidade, dizendo muito obrigado, graças a Deus. A palavra, meu amigo Cassiano. Gravou aqui da... Pode deixar. Meus irmãos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Para cá, deixa eu colocar. Pronto, agora acho que melhorou. Meus irmãos, boa noite. Com muita alegria que a gente se encontra nessa nossa noite de estudo do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Como sempre nós fazemos, vamos rogar a espiritualidade amiga que dirija o nosso estudo, que nos traga as orientações e as intuições que todos nós precisamos do Evangelho de Jesus, todos nós que aqui estamos. O nosso tema da noite de hoje, meu reino não é deste mundo. Ele está no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar, como sempre a gente gosta de fazer, com uma leitura do texto, para a gente depois trazer algumas reflexões sobre o tema. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Eu queria salientar dois aspectos nessa fala de Jesus.
Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ponto. Mas ao continuar a afirmativa, Jesus diz: meu reino ainda não é deste mundo. Interessante a gente observar dois aspectos nessa afirmativa de Jesus. Quando ele diz: meu reino não é deste mundo, e quando ele diz: meu reino ainda não é deste mundo. Né? Jesus nos traz dois aspectos que eu gostaria que a gente procurasse abordar. O primeiro, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Jesus faz uma afirmativa: meu reino não é deste mundo. Então ele diz: meu reino existe, mas ele não é deste mundo. Jesus não coloca isso num tempo futuro, em algo que está por vir, mas ele diz que esse reino existe. Por isso que eu acho tão importante, e me desculpem, não é nenhum tipo de proselitismo, nenhuma certa arrogância pela fé que eu professo, que nós procuremos olhar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque qual é o objetivo de todos nós que aqui estamos? Qual é o objetivo nosso? Por que é que nós estamos numa casa religiosa? Porque nós procuramos seguir Jesus. Não é verdade? Todos nós que estamos aqui porque nós estamos procurando seguir os ensinamentos do Mestre. Para que a gente faça isso, é preciso que a gente procure olhar Jesus com outros olhos. O que é que eu chamo de olhar Jesus com outros olhos? Quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, como é que nós víamos Jesus naquela época? E eu vou dizer mais uma vez, como eu sempre digo, somos espíritas, temos consciência da reencarnação, então nós não podemos colocar como se culpados não fôssemos pela deturpação e pela mudança da mensagem do Cristo ao longo do tempo. Éramos nós, humanidade, que naquele tempo estávamos lá e crucificamos Jesus. Quais de nós? Não sei. Graças a Deus, não sabemos. Mas nós sabemos que nós estamos repetidamente vindo, retornando ao plano espiritual e tendo nova oportunidade na carne, nova existência. Como é que nós víamos Jesus? Nós víamos Jesus com o nosso olhar do mundo. Basta que a gente observe. Qual foi a primeira característica de Jesus que chamou a atenção de Maria de Magdala? Jesus possuía um magnetismo fantástico. Jesus é um espírito de extrema elevação, de extrema energia. Se nós que estamos aqui, nós sabemos que nós temos os passes, o que é um passe? O passe é a aplicação do magnetismo. Se nós, com o auxílio da equipe espiritual, conseguimos transmitir magnetismo, vocês imaginem um mestre. Ele era uma verdadeira antena, captando a atenção de todo mundo. Qual é o primeiro aspecto que Maria de Magdala tem quando ela olha para Jesus? Ela que era um espírito encarnado, que vivia envolvido em quê? No mundo de sensualidade, de sedução. Ela, quando se vê atraída pelo magnetismo de Jesus, o que é que desperta a primeira coisa nela? O desejo. Ela se apaixona por Jesus. Porque aquele era o aspecto da vida dela que ela dava mais enfoque. No seu olhar de mundo de Jesus, ela procurou um homem.
atraente. Qual foi o aspecto de Jesus, o que Judas esperava no Cristo? Judas esperava no Messias um líder político, alguém de poder que subjugasse as forças da terra e instalasse um reino de Deus através de um poder humano. Porque aquela era a ambição de Judas. Aquela era a lente com a qual Judas enxergava Jesus. Aquela era a sua visão de mundo. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Observem a fala do Cristo mais uma vez. Meu reino não é deste mundo. Depois ele nos diz, meu reino ainda não é deste mundo. Ou seja, a questão do mundo de Jesus não é unicamente uma questão física. É uma questão espiritual. É a forma como nós, humanidade, olhamos para Jesus. O que era que Jesus dizia? Eu lhes trago palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna, palavras que nunca irão se modificar. Eu vos trago a verdade, e a verdade ela não se altera. Eu sou a verdade e a vida. Então isso que eu falo para vocês é a verdade. E a verdade não se altera com o tempo. Eu pergunto a vocês, dos reis que já existiram na terra, de quantos vocês se recordam? Alguns. Mas vocês lembram de alguma coisa que eles disseram? Vocês se lembram de alguma mensagem de alguém que foi rei no nosso planeta? E as mensagens de Jesus? Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui da sala e dissesse que um não pode repetir o outro, eu tenho certeza que cada um de vocês teria uma mensagem de Jesus diferente. Eu estou trazendo essa mensagem para vocês dessa forma, porque eu gostaria que a gente pacificasse o entendimento que Jesus não falava de um reino simplesmente um local, mas ele falava de um ambiente onde o estado dos espíritos que ali estivessem em sintonia com a vontade de Deus. Para nós, que mensagem é esta? A mensagem do amor. Para nós, no estágio que nós nos encontramos, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. Qual é a resposta que ele dá para Maria de Magdala? Ainda não. Porque você ainda não percebeu o que é que eu tenho para lhe oferecer. Você não percebeu ainda qual é o tipo de amor que eu te ofereço. É preciso que você primeiro entenda a minha mensagem
e você mude o seu olhar. E essa é a busca que cada um de nós devemos ter. Ao longo da humanidade, o que é que nós fizemos com a mensagem de Jesus? E por que eu digo que nós deturpamos a mensagem do Cristo? Nós viemos ao longo do tempo procurando aproximar Jesus da nossa visão de mundo, no lugar de procurar mudar a nossa visão com a visão que o Cristo nos propunha, com o convite que ele nos fazia. Edificamos templos enormes. Nos preocupamos em altares ornamentados com ouro. Nos preocupamos com ostentação. Nós procuramos estabelecer uma cadeia de poder. O cristianismo virou uma ferramenta de poder, em que nós hierarquizamos, politizamos e deturpamos a mensagem de Jesus. A vida de Jesus é um evangelho. Quando Jesus nos veio trazer a mensagem, ele veio como um carpinteiro. Jesus veio na forma mais humilde possível. E o que é que nós fizemos? Continuamos querendo mudar a imagem e a mensagem de Jesus. Não é verdade? Ou será que eu estou sendo muito duro? Talvez algumas pessoas já achem que isso que eu estou dizendo é ofensivo. Mas essa não é a minha intenção. Nós precisamos olhar para a mensagem de Jesus e entender aquilo que ele trouxe para cada um de nós. Qual o objetivo da sua vida? O que é que a doutrina espírita procura resgatar? A doutrina espírita procura resgatar a mensagem de Jesus na sua pureza. Eu vou pedir licença a vocês para ler um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é muito interessante porque Kardec nos traz considerações acima do tema que ele nos apresenta, e depois ele sempre traz um testemunho espiritual para caracterizar aquela mensagem, para que a gente possa entender aquela mensagem de forma melhor. E quem melhor para falar de realeza do que o espírito de uma rainha? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue novo. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear o lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste.
Quantas lágrimas enxugastes? Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, 1863. Então vocês percebem como a nossa visão ainda é uma visão de mundo até hoje? Quem é o espírito mais evoluído que nós temos notícia recentemente? Aqui na minha frente tem uma mensagem dele na parede do centro. Francisco Cândido Xavier. Existem dois episódios na biografia de Cristo. Um, quando a pessoa chega para ele e diz: eu estou procurando Chico Xavier, eu quero falar com ele. Aí ele diz: Chico Xavier sou eu. E a pessoa olha para ele e faz: tu bem queria ser Chico Xavier. Aí Chico responde: eu bem queria ser o Chico Xavier que você imagina. Porque ninguém esperava na simplicidade daquele homem uma grandeza espiritual, porque nós ainda vemos com os olhos da matéria. Depois ele está andando nas ruas da cidade e para um homem num carro luxuoso e pergunta: como é que eu faço para falar com Chico Xavier? Aí ele faz: Chico Xavier sou eu. Aí o homem olha ele de cima a baixo, vê aquela pessoa com roupas simples, os sapatos rotos. Aí faz: perdi meu tempo, você não tem nem para você, quanto mais para mim. E vai embora. Porque nós continuamos vendo com os olhos da matéria. Nós procuramos títulos, nós procuramos beleza física, nós procuramos bens materiais. Às vezes nós vemos, alguém vai falar de Jesus e a pessoa chega e apresenta: nós vamos aqui agora falar sobre Jesus, fulano que é doutor, que tem pós-doutorado, que tem mestrado, que tem um título. Isso de nada importa. O seu valor é para aquele espírito. O que aquele espírito galgou é dele. Ele tem seus méritos, claro, ele estudou, ele se esforçou. Ótimo. Mas para falar de Jesus, é preciso que você se dispa de todos esses conceitos e fale com o coração. Porque o reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus não é o reino de um mundo onde existe violência, onde existe egoísmo, onde existe falsidade. O reino de Jesus não é um reino onde se matam ainda pessoas. Há pouco tempo eu vi uma pessoa conhecida publicar um texto nas redes sociais onde ela defendia em nome de Jesus a morte de outras pessoas. Como é que você defende a violência em nome de Jesus? Só você tendo total desconhecimento de quem Jesus representa. É impossível você associar violência a Jesus e a Deus. É inconcebível. Jesus, para chamar a nossa atenção, Jesus, quando veio na Terra, ele realizou os prodígios que, como nós ainda, até hoje, nós ainda não temos a capacidade de repetir
ou de explicar, nós apenas podemos tecer algumas teorias. Como diz um amigo meu, Cassiano faz mais de 2.000 anos que Jesus veio, a gente não consegue nem pisar em cima de uma poça d'água. Jesus andava sobre as águas, a gente não consegue nem pisar numa poça d'água ainda. Jesus fez aqueles prodígios materiais para chamar a nossa atenção, porque a gente precisava daquilo. Porque se ele não fizesse aquilo, pouquíssimas pessoas acreditariam nele. Então ele realizou curas físicas, ele multiplicou pães, andou sobre as águas, dentre tantos outros prodígios que nós batizamos de milagres. Mas Jesus fez isso para chamar a nossa atenção. Se um homem que foi capaz de curar leprosos, de curar cegos, aleijados, que foi capaz de reproduzir alimentos, se aquele espírito, na hora que ele estava sendo crucificado, ele quisesse, vocês não acham que Jesus teria recursos para evitar que aquilo acontecesse? Mas sabe por que Jesus não evitou? Porque Jesus não admitia a violência. Na hora que ele é capturado, que Pedro decepa a orelha de um centurião, ele censura Pedro e recoloca a orelha no lugar. Porque a violência é inconcebível com Jesus. Esses sentimentos são sentimentos que nós ainda temos. E eu digo nós com muita propriedade. E que nós precisamos procurar banir dentro de nós. Essa é a nossa busca. É nós vermos o Cristo como Ele realmente é. Não ajustar Jesus aos nossos defeitos e àquela realidade que nós queremos construir. Não achar que seguir Jesus significa benefícios materiais. Porque se eu trouxer uma escala para cá, para a gente começar agora, a fazer uma lista, como eu falei de Chico Xavier, e nós começarmos a falar dos outros espíritos que nos chamam a atenção pelo seu desapego à matéria e por procurar praticar a caridade na sua real acepção, qual deles teve a vida fácil? Qual deles viveu uma vida materialmente abundante? Vocês conhecem algum? Porque eu desconheço. Uma vez um colega estava conversando comigo, Cassiano, tu queria ser Chico Xavier? Eu disse, eu tenho esperança de um dia chegar ao nível que Chico está. Mas se você pergunta se eu queria a vida de Chico, não, porque eu tinha me revoltado já no início. Como a gente diz, vulgamento, né? Eu já tinha chutado o pau da barraca de criança, meu amigo. Eu não tinha estrutura para enfrentar tudo o que Chico enfrentou e me manter fiel aos ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, vamos nos ater à afirmativa de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Vamos nos ater ainda mais à afirmação dele. Meu reino ainda não é deste mundo. Porque ele nos trouxe a esperança e a sinalização que aqui esse orbe que a gente habita se transformará num reino de amor. Nós estamos num momento de transição. E é preciso que a gente modifique o nosso olhar para que nós tenhamos condições morais de aqui permanecer. Porque se nós não ficarmos nesse orbe, não é por castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não faz mal a ninguém. As dificuldades que nós enfrentamos são ocasionadas por nós mesmos. Pelas nossas imprudências.
Se nós não permanecermos aqui, é porque nós não teremos condições de aqui estar, porque o nosso sentimento, a nossa vibração vai ser outra. Mas se a gente quer viver num mundo em harmonia, é preciso que nós procuremos entrar em harmonia. Porque dessa forma nós vamos pertencer àquele ambiente onde existe amor, onde existe respeito, onde existe caridade. Caridade na real acepção. A caridade de se preocupar, a caridade de ser solidário, a caridade de amar, a caridade de fazer o bem, a caridade de procurar viver em harmonia. E que para a gente faça isso, é preciso que a gente tenha coragem de muitas vezes se olhar no espelho e ser humilde de coração. E dizer, eu estou errado. Eu preciso mudar. Esse é o convite de Jesus. E o convite de Jesus, para nós, não é fácil. Abrir mão do orgulho, para mim, eu vou confessar aqui para vocês, é difícil. Eu demorei para perceber que eu era orgulhoso. Para deixar de ser, é luta. Para admitir foi difícil. O orgulhoso admitir que está errado e é orgulhoso, difícil. Mas o convite é esse. O reino de Jesus ainda não é deste mundo. Mas está chegando. O reino de Jesus está chegando a esse mundo. Graças a Deus ele está chegando. O Lulu Santos diz, numa música dele, assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem vontade. Mas a humanidade está avançando. Um dia desse eu estava em casa e tinha uns jovens lá em casa conversando, minha filha, mais alguns jovens espíritas, e baixou neles um certo desânimo em torno de alguns acontecimentos. Aí eu cheguei para eles e disse, vem cá, deixa eu contar como era no tempo que eu tinha a idade de vocês. E eu comecei a falar e eles, em 30 anos aproximadamente, a gente já caminhou. A humanidade está mudando, gente. O tempo não dá para a gente falar sobre isso, mas a humanidade está mudando, basta olhar. Olhe para o livro de história, olha quem nós éramos. Olha o que nós fazíamos. Aí vocês vão dizer, mas Cassiano, isso ainda acontece no mundo. Acontece, mas nós que aqui estamos, e outros tantos, não são tão poucos, não admitem mais. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Procuramos nos modificar. Às vezes eu entro para assistir um filme, por exemplo, eu fui assistir A Paixão de Cristo, de Jesus. A Paixão de Cristo, que foi feita por Mel Gibson, o filme feito por Mel Gibson, que retrata a crucificação de Cristo. Eu não chorei mais porque não tinha mais água dentro de mim para chorar. Graças a Deus, porque aquilo hoje me toca. Aquilo hoje para mim já não é meu comum. Aquilo hoje para mim me entristece. Mas em encarnações anteriores, como é que estava esse espírito que hoje se chama Cassiano? O que é que esse espírito era capaz de fazer? O que esse espírito foi capaz de fazer? Então, meus irmãos, nós evoluímos, nós mudamos, graças a Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe,
Que Deus nos dê muita força para que a gente busque essa mudança dentro de cada um de nós. Que Deus nos torne cada vez mais acessíveis às boas intuições que os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, os nossos espíritos familiares, protetores, que estão ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo. Que a gente esteja cada dia mais acessível às boas intuições que eles nos trazem, para que a gente possa operar essa mudança que a gente tanto deseja. Que Deus nos ilumine, nos abençoe. Está encontrando bem. Ele vai casar mais ou menos. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ir ao teu encontro, nós queremos te seguir, para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, nós queremos te seguir,
para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Vem, Jesus. E depois dessa mensagem maravilhosa trazida pelo nosso irmão na noite de hoje, com esse hino que cada vez mais abranda os nossos corações, suaviza, nos dá aquela paz interior. Com essa energia desses amigos espirituais aqui presentes, nos envolvendo, nos orientando, nos dando aquela força necessária conforme a necessidade de cada um de nós. Que essa corrente de luz possa permanecer no recinto, ajudando a esses espíritos que aqui vieram em busca do auxílio espiritual. Que neste momento, Senhor, todos que aqui estamos reunidos em Teu nome, possamos receber também esse lenitivo, que fortalece cada um de nós. Que possa também esses amigos que aqui estão presentes, e no hospital da Unimed, visitar uma irmã que se encontra na UTI, a mãe da nossa querida irmã Inalva, que se encontra muito doente. E aqueles outros, Senhor, que necessitam também desse amparo, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser iluminados conforme essas luzes que estão sendo derramadas sobre todos nós. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso querido mentor Francisco de Assis, possamos dar a nossa reunião da noite de hoje por encerrada, dando graças a Deus. Assim nos despedimos de todos com um abraço, um beijo no coração, paz e luz a todos. Graças a Deus.